Quanto que renderia R$ 1.000 investido em fundos imobiliários? Obviamente, pessoal, o que eu vou trazer aqui para vocês é uma simulação onde eu peguei 5 fundos imobiliários e, obviamente, vocês não vão ver MXRF aqui com a maioria dos vídeos que vocês acham aí no YouTube. Por quê, pessoal? O MXRF é um fundo fácil de fazer vídeo, porque eu tenho certeza que você que está assistindo aí, ou pelo menos a grande maioria, 80% das pessoas que estão assistindo tem MXRF na carteira, até porque ele tem quase 1 milhão de cotistas. Se for pegar a diferença entre o MXRF e o segundo colocado, ele tem mais que o dobro do segundo colocado em termos de cotistas, porque é um fundo barato, ele custa menos de R$ 10, R$ 10 alguma coisa, e sempre foi assim. Então as pessoas utilizam ele como troco. Então é muito fácil usar o MXRF para fazer vídeo, para ganhar clique, e o MXRF eu sempre falo aqui para vocês, é um fundo muito complexo, embora seja um bom fundo, eu até tenho em carteira, mas é um fundo complexo, tem permutas financeiras, tem um risco associado que muitas pessoas desconhecem. Então, por isso que os 5 fundos que eu vou trazer aqui para mostrar para vocês o quanto que renderia R$ 1.000 investidos, não tem MXRF. Então, se você está achando que vai ter MXRF, sinto muito em lhe decepcionar. Mas os fundos que eu vou trazer aqui são fundos extremamente seguros, tá, pessoal? Porque o meu objetivo aqui é que você se torne um bom investidor de fundos imobiliários e que tenha paz com seus investimentos. Por isso que os fundos que eu vou trazer aqui são fundos que já se provaram ao longo do tempo como fundos seguros. Então, bora pro vídeo. Antes de começar, eu quero voltar um pouco ao assunto que eu estava falando antes da vinheta, sobre a questão de segurança. Obviamente, pessoal, fundos imobiliários, eles são ativos de renda variável. Então, quando eu falo em termos de segurança, eu estou falando da qualidade dos ativos que tem lá dentro e o tempo que esses fundos imobiliários têm sendo negociados e o quanto que eles já se provaram serem bons fundos. Obviamente, sempre um ativo de renda variável, ele vai oscilar muito mais do que um ativo de renda fixa. Então, pessoal, primeiro, sempre considerem a parte de reserva de emergência antes de qualquer investimento. Vocês precisam ter reserva de emergência. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui para vocês, que é sobre reserva de emergência, onde que vocês devem investir, o quanto que deve ter de reserva de emergência, antes mesmo de pensar em qualquer tipo de investimento. Depois que vocês tiverem a reserva de emergência feita, aí sim, aí a gente vai falar dos investimentos que são de longo prazo, investimentos que vocês não vão precisar resgatar o valor principal, e sim trabalhar e receber os rendimentos desses investimentos. Isso eu estou falando de ações, de fundos imobiliários. Então, quando eu falo de segurança, eu estou falando nisso, porque a gente tem fundos imobiliários que são mais arriscados, fundos imobiliários que são menos arriscados. Então, e nesse vídeo que eu estou trazendo para vocês, inclusive até por isso que eu falei sobre o MXRF, porque o MXRF ele não é um fundo conservador, ele não faz parte dessa categoria de fundos mais seguros, exatamente pelo que eu falei, ele tem permutas financeiras, são ativos um pouco mais difíceis de se entender. E o outro ponto que eu quero trazer para vocês também é a questão do retorno passado, porque o que eu vou mostrar para vocês aqui é o investimento em mil reais nesses fundos imobiliários, nesses 5 fundos imobiliários, baseado em rendimento passado. E o fato do rendimento passado, ele não significa que ele vai se perpetuar. Mas aí tem um ponto que eu vou mostrar para vocês na análise, que vai ter um dos tipos que eu vou mostrar 3 rendimentos de cada fundo imobiliário, em períodos diferentes, que um deles vocês vão ver que dá para a gente pensar pelo menos no mínimo. Pelo menos isso ele vai continuar pagando ao longo do tempo. Entenderam? Então, e mais um ponto, pessoal, não se esqueçam, deixei aqui na link da descrição a pré-inscrição para a minha segunda turma da minha mentoria. Pessoal, entrem nesse link, vocês vão ver os depoimentos dos alunos, assim, me deixou muito feliz, porque cada um deles saiu completamente transformado dessa mentoria. Todos eles já estão recebendo rendimentos mensais, todos eles já montaram a carteira, já avaliei a carteira de todo mundo, foi muito bacana. O NPS dessa turma foi 91, pessoal. Isso daí, NPS, assim, é difícil você encontrar um produto na internet que tem um NPS tão alto, que é o indicador que mede o quanto que
os alunos, eles indicariam essa mentoria para outros familiares, para outros amigos, para outras pessoas. É um indicador muito importante de qualidade do treinamento. Vocês vão ver que ele deu 91, é muito bom. Então, pessoal, se você tiver interesse em receber, quando eu abrir a inscrição, que vai ser no final desse mês, um baita cupom de desconto, se inscreva aqui no link. Então, vamos para o primeiro fundo. Como vocês sabem, eu gosto muito de usar o Mundo FI porque ele é um site que vai me permitir fazer uma análise que eu quero mostrar para vocês. E qual que vocês acham que é o primeiro fundo? Obviamente, pessoal, é o nosso ALZR11, pessoal. É assim, eu falo para vocês que, na minha opinião, ele é o melhor fundo, é o fundo que eu tenho maior posição na carteira, é um fundo que cada vez mais vem se mostrando um fundo seguro, com uma gestão extremamente competente e preocupada com o cotista. São emissões muito baratas, custos muito baratos, alocação de dinheiro muito bem feita. Inclusive, eu fiz um vídeo essa semana sobre a alocação uma primeira alocação que o ALZR fez com a última emissão, um baita do imóvel. É esse vídeo que está aqui, se vocês não assistiram ainda. Então, pessoal, como você já sabe, o LZR ele é um fundo híbrido, porque ele tem investimentos em tijolo, né? Ele é um fundo de tijolo, onde você não tem um segmento preferencial, por exemplo, logística, ele tem galpão logístico, ele tem data center, ele tem imóvel educacional, então você não tem um tipo de imóvel com maior preponderância no fundo, por isso que ele é considerado um fundo híbrido. Ele está com P sobre VP de 1.10, lembrando, pessoal, isso eu sempre falo para vocês, inclusive foi o vídeo da terça-feira, que foi um Eric Responde, tem uma pergunta sobre P sobre VP sobre fundo de tijolo, que não serve para nada, tá? Então o último rendimento dele é 83 centavos. Aqui só para, eu vou pegar aqui, ele tem um patrimônio de 1 bilhão, é um fundo pequeno se for comparado com os outros, mas ele é muito legal assim, pessoal. Ele já tem um histórico grande, ele é de 2017, 142 mil cotistas, é o 37º na posição do IFIX, ou seja, ainda tem muito para crescer, para ganhar mercado, mas eu quero mostrar para vocês o seguinte. Vamos pegar aqui na parte, aqui é importante de mostrar, ele é um fundo com uma alavancagem baixa, assim, até gerenciável, ele tem basicamente 650 milhões em patrimônio de imóvel, tem muita disponibilidade, vejam só, pessoal, ele tem mais disponibilidade do que ele tem de passivo, isso é um bom indicador para vocês observarem a questão do quanto de liquidez tem o fundo, porque ele poderia pagar o passivo dele, e aí é um ponto muito importante, pessoal, que eu sempre falo nos vídeos, a questão do caixa. Algumas pessoas questionam, mas por que o fundo tem caixa? Porque isso aqui ainda é sobra da emissão. Ele não está usando, pessoal, lembra, a disponibilidade ela está sendo investida na Selic a 12,75 ao ano. Então, esse dinheiro está rendendo 12,75 ao ano. Não se esqueçam disso. Obviamente, se ele tivesse um caixa, a Selic a 2%, obviamente, isso seria problema, porque não estaria rendendo nada. Só que esse dinheiro está rendendo, então não se preocupe. Isso eu falei bastante no vídeo da segunda. Não se preocupe quando o fundo tem caixa, esse caixa está rendendo, tá, pessoal? Então, vamos pegar a parte dos rendimentos que eu quero mostrar para vocês. E aí eu fiz uma planilha no Excel para fazer a simulação aqui. Então, eu vou colocar nos últimos 5 anos, para ele pegar os dados. Ele pega aqui desde 2019, já, finalzinho de 2018, até agora, janeiro de 2023. Então, pessoal, eu fiz 3 simulações. Deixa eu mostrar aqui para vocês no Excel. Como vocês podem ver aqui, o ALZR eu peguei o último dividendo, os dividendos dos últimos 12 meses e os últimos 5 anos. O Mundo FI, isso serve só para assinante, tá, pessoal? Se vocês não forem assinantes, vocês vão ter que, tanto Estados Invest quanto essas... Eles têm esses dados, mas vocês vão precisar calcular na mão. O Mundo FI, você assinando, ele mostra... Deixa eu mostrar aqui para vocês essa tabela aqui, que você consegue pegar os últimos 5 anos dos rendimentos. Então, eu peguei o valor do último dividendo, que é esse 0,71, o acumulado dos últimos 12 meses e o dividend dos últimos 5 anos, que ele faz aqui, deu 0,58. Então, vou voltar lá no Excel. Se a gente pegar R$1.000 investido, se a gente pegar R$1.000 investido na LZR,
pelo último dividendo, a gente teria recebido 7,10 no mês. Nos últimos, se a gente usasse os últimos 12 meses, 6,90 e os últimos 5 anos, 5,80. Percebam que os últimos 5 anos ele é bem mais conservador, porque ele consegue pegar, capturar todas as oscilações, tanto alta quanto baixa. Então, essa métrica de últimos 5 anos aqui, ela é importante para vocês conseguirem projetar. Obviamente, não vai ser 0,58 que vocês vão receber, até porque o fundo vai crescer, ele vai alugar, vai ter revisional dos contratos, ele vai alugar, comprar novos imóveis, alugar para inquilinos diferentes. Então, eu uso esse parâmetro de últimos 5 anos como mínimo. Pelo menos isso você vai receber daqui para frente. Então, se vocês pegaram R$1.000, vocês vão ter no mês R$7,10. Se vocês, em vez de 1.000, tivessem aplicado R$10.000, 71 e R$100.000, R$710 no mês. Olha só, pessoal, aqui a gente está falando de quase metade de um salário mínimo que você teria por mês. Obviamente, se você quiser saber isso por ano, é só multiplicar esses valores aqui por 12, como eu peguei aqui para poder... a ideia é mostrar no mês, tá, pessoal? Quanto que você receberia. É um fundo muito bacana, né? Assim, tem um retorno, e lembrando, pessoal, esse retorno é livre de imposto. O segundo fundo que eu quero trazer para vocês, deixa eu voltar lá pro Mundo FI, eu tenho certeza que eu vou dar 2 segundos. Tenho certeza que vocês pensaram no HGLG, obviamente, né, pessoal? O HGLG, ele é, assim, se for elencar, é o segundo fundo, para mim, melhor da Bolsa. Embora até essa questão da venda da CSHG, que ainda está muito obscura, a gente ainda não sabe como vai ser, mas a grande parte do mercado está tratando isso como se nada tivesse acontecido ainda, está levando numa boa. O fundo, ele é um fundo extremamente... Acabou de fazer uma emissão, acabou de comprar 4 imóveis excelentes, inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal sobre essa aquisição. É um fundo muito bom. Vejam só, também ele está com um PVP acima de 1. Lembrando que para esse tipo de fundo também não serve para nada. Olha só a diferença para o LZR, né, pessoal? A gente está falando aqui de um patrimônio de 5,2 bi, 5 vezes mais do que o LZR. Tanto é que ele é o terceiro na posição do IFIX, perdendo apenas para 2 fundos da Quineia de papel. Tem quase 400 mil cotistas. Lembrando, pessoal, olha só, ele é o terceiro na posição do IFIX e olha só, ele tem menos da metade que o MXRF de cotistas. Exatamente por causa da questão do preço da cota do MXRF, como eu falei para vocês. Vamos lá para a questão, é um fundo logístico, para quem não conhece o HGLG, é um fundo que investe em galpões logísticos, por isso que é diferente do ALZR, que é um fundo híbrido. No caso do HGLG, ele é um fundo logístico, porque mais de 2/3 do patrimônio dele precisam estar investidos em galpões logísticos. Vamos pegar lá na planilha. Aqui também é importante. Vejam só, pessoal. Ele tem 4,4 bi de patrimônio. Olha a questão de caixa dele. A dívida dele, o passivo, 883 milhões. Mas vejam, ele tem 487 milhões em LCI, 400 milhões em outros fundos imobiliários. Isso aqui, pessoal, o fundo consegue vender e está com o dinheiro na conta em 2 dias. Em CRI e CRA também 250. Então ele tem dinheiro, disponibilidade de 220 milhões em caixa livre. Lembrando, pessoal, tanto o LCI quanto o CRI e CRA e disponibilidades, no mínimo, rendendo a 12,75, 12,25. Agora não lembro quanto que está a Selic. Rendendo a mais de 12% ao mês. E seria tranquilamente fácil de pagar esse passivo. Inclusive no vídeo que eu falo sobre a aquisição do HGLG, para quem não assistiu a esse vídeo aqui, eu falo da questão seguinte: ele poderia quitar o passivo, inclusive ele na compra que ele fez do GTLG, ele trouxe um CRI pro passivo do fundo. Não vale a pena quitar, porque a dívida do CRI é CDI mais 2 ou 3, agora eu não lembro direito. Eu lembro que a questão da conta é o que ele tem de retorno com o dinheiro investido na renda fixa é maior do que ele tem de juros nesse CRI. Então não vale a pena quitar. É a mesma coisa que eu falei do LZR. Tá? Vamos lá na questão dos rendimentos. Vamos pegar aqui de novo dos últimos 5 anos. A gente pega o dividend yield aqui. Então, o último rendimento, 0,69. Dos últimos 12 meses, 0,77. E do média dos últimos 5 anos, 0,53. Vamos lá para o Excel. Então, aqui eu só peguei os valores aqui. Então, pessoal, ele é muito parecido na questão com o LZR, né?
Então, se eu tivesse investido, a gente tivesse investido R$1.000 no HGLG, no mês eu teria recebido R$6,90, com 10.069 e com R$100.000, 690 mil. E aqui, pessoal, é importante um ponto que eu acabei esquecendo de falar do LZR, que a questão é a seguinte, a vantagem de você pegar esse aqui como sendo o padrão é que você tira da análise outliers. Por exemplo, o LZR, o ano passado, ele teve uma venda de um imóvel que o pagamento dele foi para R$5 no mês por cota. E o normal dele é pagar isso, pagar 0,69. Se a gente pegar lá o ALZR, se eu não me engano, ele acho que é menos de R$1. Deixa eu voltar aqui, só para a gente pegar aqui no LZR direitinho. Aqui, ele pagou 83 centavos. É até bom para eu mostrar aqui, tá vendo? Esse aqui foi aquele rendimento de 5,65 que ele pagou referente a uma venda. O HGLG também tem isso, como vocês podem ver aqui, ó. Veja que ele tem alguns meses que ele dá umas pancadas que normalmente é sobra de lucro ou algum evento extraordinário. Então, quando você faz uma análise de 5 anos, você você acaba diluindo isso e deixando um rendimento mais condizente com o longo prazo. Por isso que dá essa diferença, né, pessoal? Você pega o último dividendo 0,71 e o dos últimos 5 anos 0,58. Exatamente porque você pega nos últimos 12 meses também, você consegue pegar essa diferença que nos últimos 5 anos ele acaba diluindo. Obviamente, pessoas, vocês pegarem no longo prazo, esse dividendo ele vai aumentar, esse rendimento ele vai aumentar. Mas é sempre bom pegar os 5 anos porque é daqui para cima, não daqui para baixo. Então você tem um padrão para poder seguir, tá bom? E agora vamos para o terceiro fundo, que já é um fundo de papel. É um fundo que eu acho que você já até também imagino, quem me segue já sabe, é o KNSC, que é um fundo de papel da Kinea. É um fundo um pouco mais novo, ele não tem o histórico tão grande quanto esses outros e os próximos que eu vou falar. Ele é um fundo de 2021. Mas por que eu gosto tanto do KNSC? Inclusive, tem até um vídeo aqui que eu vou deixar aqui nos cards, que é um vídeo que eu falo sobre 3 fundos imobiliários que eu indico para quem está começando, e o KNSC é um deles. Porque é um fundo com CRIs extremamente high grade, são CRIs muito tranquilos, dificilmente com problemas de inadimplência. Você não vai ver inadimplência num fundo como esse, porque as taxas são muito baixas. Nada de high yield. Você vai pegar CRIs indexados ao IPCA, CRIs indexados ao CDI, com taxas muito baixas, muito próximas do Tesouro. Então você não vai ver problemas com esse tipo de fundo. E o outro ponto que eu gosto muito dele, que é o fato dele ter uma mescla entre indexadores. Você vai ver que é quase 50-50. Na verdade, é 60 a 38, mais ou menos, 60% dos CRIs indexados ao IPCA e 38, 40% indexados ao CDI. Então você tem uma homogeneidade, porque você, por exemplo, tem meses que você vai ter deflação, a parte de CDI segura o rendimento. A gente vai ter como a queda da Selic, e a inflação, obviamente, ela deve se manter em torno de 5%, 4, 5% historicamente, um compensa o outro. Por isso que eu gosto tanto desse fundo. Eu sempre falo desse fundo para os meus alunos, inclusive, por ser um fundo muito bom. Então deixa eu pegar lá na parte de rendimento, só a gente pegar o histórico dele. Veja só, ele é um fundo pequeno ainda, tem 1,2 bi de patrimônio, a posição 34, tem 106 mil cotistas. Vamos descer lá nos rendimentos. Lembra aqui a parte de patrimônio dele. Veja só, passivo muito pequeno, basicamente todo alocado em CRIs, tem muito pouco de fundo imobiliário, é um fundo bem raiz de papel. Vamos lá para os rendimentos. Bom, obviamente, pessoal, ele não vai ter histórico de 5 anos. Veja só, ele está começando em 2021 aqui. Então, se a gente pegar o último rendimento, 0,84%, dos últimos 12 meses, 0,94%, e do histórico, 1,03%. Nesse caso aqui, já é ao contrário o fundo de papel, como vocês vão ver no próximo, por causa dessa oscilação. Porque como é um fundo que tem uma influência, os indexadores têm uma influência muito grande, acaba que no longo prazo você sempre vai pegar uma média alta. Então, é um fundo que, por isso que eu sempre falo que tem que ter fundo de papel na carteira para poder compensar os rendimentos. E se a gente pegar aqui no Excel do KNSC, olha só, se a gente investisse R$1.000 nele, a gente teria 8,40, R$10.000 em relação ao último dividendo, tá? 84 centavos.
Se a gente tiver 100 mil reais investidos, 840. Percebam, pessoal, que no caso da média de 5 anos já é maior. Então é um fundo que já se mostra, vocês vão ver o próximo também é assim. No prazo maior, então a tendência é que você tenha isso daqui no longo prazo, no mínimo isso. Então, R$1.000, 10,30, 10 mil reais, 103 e 100 mil reais, 1.030 reais. Sempre lembrando, pessoal, isso aqui eu bato muito na mentoria. O fundo de papel, ele paga o indexador no rendimento, diferentemente dos fundos de tijolo. Exatamente por isso que os dividendos de fundos de papel são maiores do que o de fundo de tijolo. Sempre tenham isso em mente, tá, pessoal? E o próximo fundo é o nosso grande KNCR. KNCR, pessoal, ele é um fundo também de papel da Quineia, que eu gosto bastante também, incluí recentemente na minha carteira, porque ele estava com um preço muito bom. E tem um ponto que eu estava esquecendo de falar no caso do KNSC. Para fundos de papel, P sobre VP, aqui sim passa a ser fundamental. Pagar um fundo de papel acima de 1 já começa a pagar caro, porque você estaria pagando, por exemplo, um P sobre VP de 1.2, você está pagando R$120 por uma nota de 100. Então, sempre observem o P sobre VP para fundo de papel e para FOF. Embora FOF, fundos de fundos eu não goste muito, mas no caso de P sobre VP, para fundo de papel é fundamental. Então aqui ele está com desconto. Só mostrar do KNSC que eu acabei esquecendo aqui. 0,97, ele está com um pouquinho mais de desconto do que o KNCR. E o KNCR ele tem uma particularidade. Primeiro, ele é um fundo muito mais antigo, olha só, ele é de 2012. E ele é um fundo muito interessante porque ele é 100% CDI. E o nosso país, ele sempre teve um histórico de CDI, porque o CDI é basicamente a taxa Selic. Dificilmente cai muito de 2 dígitos. Obviamente, a tendência agora é ele cair de 2 dígitos, cair a Selic para menos de 10%, mas historicamente ela sempre ficou entre 7, 8, 10%. Então, é um fundo que sempre trouxe retorno. Então, só antes da gente descer lá, olha só, pessoal, 5,8 bi de patrimônio é a segunda posição no IFIX, perdendo apenas para o Canip, que é o outro fundo da Quineia, 272 mil cotistas. Mas vamos descer lá na parte do patrimônio. Veja só, pessoal, a mesma coisa, um fundo com patrimônio. Os fundos da Quineia sempre têm um passivo muito pequeno, não chega a 10%. Vou pegar aqui os rendimentos dele. Olha só, pessoal, esse aqui já é um fundo que a gente consegue pegar histórico. Veja só, isso aqui, o que é isso aqui, pessoal? Olha só. Lembra quando a taxa Selic na pandemia ficou a 2%? O rendimento dele, todos os CDIs são indexados ao CDI, pagando muito pouco. Dividend yield de 0,2. Mas olha só com a Selic subindo e ele aumentando. Então, se a gente pegar, por exemplo, a média desses últimos 5 anos, 0,68. Aqui já muda, olha só. Porque a gente tem um último dividendo de 0,1, e no caso dos últimos 12 meses, 1,15. Só que nos prazos de 5 anos, 0,68. Mas vamos pegar, eu vou aumentar um pouco o prazo dele. Vejam como já sobe para 0,74. Olha só, ele acompanha, pessoal, a questão da taxa Selic. A gente teve lá a taxa Selic no governo Dilma, lembra? Subindo pra caramba. Lá no governo Temer, quando teve o teto de gastos. Aí entrando no governo Bolsonaro, a taxa Selic baixando, caindo. Pandemia caindo para 2%. E voltando agora, por causa da inflação, para os quase 14% ao mês. E olha só como ele acompanha. Mas se a gente voltar e pegar dos últimos 5 anos, 0,68, porque ele está capturando muito dessa taxa Selic a 2%. Mas vamos voltar lá para o Excel. Então, se a gente pegar aqui nesse caso, pessoal, no mínimo ele vai pagar 0,68 se a gente for pensar num longo prazo. Então, no caso, R$1.000 investidos a 1,10%, R$11, R$1.000, 10 mil, 110 reais, e 100 mil, R$1.100. Mas sempre pensem nisso aqui, pessoal, porque isso daqui é o que pode ser o mínimo, pelo menos por longo prazo. Como vocês podem ver aqui, obviamente, com a subida da Selic, ele continua pagando, só que a tendência agora é essa curva virar de novo, porque a gente já está num ciclo de baixa da Selic, então provavelmente vai ter uma queda nesse rendimento, mas é um fundo também com a CRIs high grade, de alta qualidade, com probabilidade de calote baixíssima, é um fundo muito bom. E por fim, pessoal, vamos voltar para um fundo de tijolo, que é o nosso HGRU. Pessoal, vocês perceberam que tirando a LZR, que é um fundo... Opa, não funcionou aqui.
HGRU. Tirando a LZR, que é um fundo muito bom, que eu considero o melhor, mas vocês perceberam que os outros 4, ou é Kinea ou é SSHG? Por isso que eu falo para vocês, pessoal, não tem muito para onde fugir, principalmente para quem está começando. Concentrem-se nessas duas gestoras, em princípio, Kinea e a CSHG. Vocês não vão errar. Podem ficar tranquilos com isso, não vão errar, sempre respeitando a questão da reserva de emergência que eu falei para vocês. O HGRU, ele é considerado um fundo híbrido, mas ele tem uma característica de renda urbana, tanto é que o nome dele é CSHG Renda Urbana, porque ele investe em imóveis do centro das capitais, principalmente São Paulo, imóveis educacionais, imóveis de varejo, se eu não me engano. Então, ele também pode ser considerado um fundo híbrido, mas ele está muito mais voltado para a renda urbana. Lembrando, P sobre VP para esse tipo de fundo não serve para nada. Vamos pegar aqui o tamanho dele, 2,3 bi de patrimônio, já é um fundo mediano comparado com os outros, é a 13ª posição do IFIX, tem 205 mil cotistas, é um fundo um pouco mais novo do que o ALZR, que é de 2017, mas é um fundo muito bom, muito bacana. Aqui a questão do passivo, também outro fundo com passivo baixíssimo, com um fundo, ele tem um pouco menos de disponibilidade, inclusive o próprio HGRU estava no período de emissão, ia fazer emissão, mas como teve essa questão da CSHG da venda, eu acredito que suspenderam até se isso definir, mas é um fundo muito bom, eu sou cotista dele há um bom tempo já. Vamos pegar lá os rendimentos. Obviamente eu não vou conseguir pegar os últimos 5 anos, não consigo sim, é óbvio, é 2018, né? Então olha só, do último rendimento 0,65, dos últimos 12 meses 0,75 e dos últimos 5 anos 0,65, muito parecido com esse último rendimento, muito parecido, né, com tanto com a HGLG como com a LZR. Vamos lá para o Excel. Então, como vocês podem ver aqui, eu peguei os valores. Se a gente pegar o HGRU, R$1.000, 6,50, 10.065, R$100.000, 650, muito parecido com os últimos 5 anos, que é a mesma coisa. Então, pessoal, o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês que você consegue com R$1.000 ter um rendimento legal, mas obviamente você precisa aumentar os aportes para ter um rendimento, uma renda passiva interessante. E vejam só, com essa carteira que eu mostrei aqui, já dá muito bem para você que está começando ter uma excelente carteira e uma carteira muito segura. Obviamente, sempre respeitando aquilo que eu falei primeiro, reserva de emergência, para você não precisar resgatar esses investimentos numa emergência. Você precisa sempre aumentar a quantidade de cotas para poder aumentar os seus retornos mensais, tá? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Foi basicamente um aulão aqui sobre fundo imobiliário. E não se esqueçam, pessoal, quem tiver interesse e fizer sentido, se inscreva aqui na pré-lista para segunda turma. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da mentoria. Pessoal, aquele abraço e até o próximo vídeo.